Vós, que não tendes misericórdia, podeis esperá-la dos mundos vindouros? Ai de vós, falsos mestres! Guias cegos! Que pode esperar-se de uma nação em que os cegos guiam os cegos? Cairão todos no abismo da destruição. Ai de vós, que dissimulais quando prestais juramento, sóis trapaceiros, mas que ensina um homem. Pode jurar ante o templo e quebrar o seu juramento, mas o que jura ante o ouro do templo permanecer ligado. Sóis todos cegos e loucos. Jesus pusera-se de pé. O ambiente, pesado por aquelas verdades como punhos que todas as pessoas conhecia, mas que ninguém se atrevia a proclamar em voz alta e muito menos na presença dos dignitários do templo, ficava cada vez mais tenso. Ninguém se atrevia sequer a respirar. Os discípulos, cada vez mais acovardados, baixavam o rosto ou olhavam com temor para os grupos de sacerdotes. Mas o Nazareno parecia estar disposto a tudo, nem sequer sois consequentes com a vossa desonestidade. Quem é maior, o ouro ou o templo? Ensinais que se um homem jura ante o altar, nada significa. Mas se jurar ante a oferenda que está em frente do altar, então, permanece como devedor. Sóis cegos à verdade. Quem é maior, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Como podeis justificar tanta hipocrisia e desonestidade? Ai de vós, escribas e fariseus! Certificai-vos de que trouxeram dízimos, hortelã e cominhos e, ao mesmo tempo, não quereis saber das questões mais importantes da fé, misericórdia e justiça. Com razão deveis fazer uma coisa, mas sem esquecer a outra. Sóis certamente mestres cegos e surdos. Espantais os mosquitos e suportais o camelo. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas! Sóis escrupulosos a limpar a parte de fora da taça e das travessas, mas por dentro continua a ferrugem da extorsão e dos excessos e da decepção. Sóis espiritualmente cegos. Reconhecei comigo que melhor seria limpar por dentro da taça. Então, o que dela transbordasse limparia por fora. Malvados réprobos! Fazeis que os atos exteriores da vossa religião estejam conformes à letra, quando as vossas almas estão impregnadas de iniquidade e assassínios. Ai de vós, de todos vós, que recusais a verdade e desdenhais a misericórdia! Muitos de vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas, por dentro, estão cheios de ossos de homens e de toda a espécie de porcaria. Mesmo assim, vós, os que repelis conscientemente o conselho de Deus, apareceis ante os homens como santos e retos, porém, por dentro, os vossos corações estão doentes de hipocrisia. Ai de vós, falsos guias da nação! Com o tempo haveis construído um monumento aos profetas martirizados pelos antigos, enquanto vos conspirais para destruir aquele de quem eles falaram. Adornais os túmulos dos retos e louvais-vos a vós próprios dizendo que, se tivesseis vivido no tempo de vossos pais, não teríeis morrido os profetas. E com este pensamento tão justo vos preparais para assassinar aquele de quem os profetas falaram, o Filho do Homem. Em frente, pois, e enchei até aos bordos a taça da vossa condenação. Ai de vós, filhos do pecado! João, com verdade, vos chamou filhos das víboras. E perguntou-me: como podeis escapar à sentença que João pronunciou contra vós? O Nazareno conservou-se uns segundos em silêncio, enquanto os membros do sinédrio, vermelhos de ira, iam tomando notas nos rolos ou livros que costumavam trazer nos braços. Aquele fato trouxe-me à mente outra realidade, que, tal como ia verificando, seria lamentável. Nenhum dos apóstolos ou adeptos de Jesus tomava alguma vez uma só nota de quanto fazia e, principalmente, de quanto dizia o seu mestre. Dados os múltiplos ensinamentos do Rabi da Galileia e a sua considerável extensão, como o discurso que pronunciava naquele momento, ia ser quase impossível que as suas palavras pudessem ser recolhidas no futuro, na sua integridade e total fidelidade. Era lamentável que nenhum daqueles homens tivesse chamado a si a importantíssima missão de ir recolhendo os discursos e fatos que um Nazareno protagonizou. Naquela mesma noite, no acampamento do Monte das Oliveiras, teria a ocasião de verificar que não estava enganado nas minhas apreciações pessoais.
Porém, eu vos ofereço, em nome do meu Pai, misericórdia e perdão. Mesmo agora, acrescentou Jesus num tom mais suave e conciliador, vos ofereço a minha mão. Meu Pai vos enviou os profetas e os sábios. Haveis matado os primeiros e haveis perseguido os segundos. Então, apareceu João, proclamando a vinda do Filho do Homem, e também o haveis destruído, apesar de muitos terem acreditado nos seus ensinamentos. E agora preparais-vos para derramar mais sangue inocente. Compreendeis que chegará um dia terrível em que o juiz de toda a terra vos pedirá contas pela forma como haveis recusado, perseguido e destruído esses mensageiros do céu? Compreendeis que tereis de prestar contas por todo este sangue honrado, desde o primeiro profeta, assassinado nos tempos de Zacarias entre o santuário e o altar. E mais eu vos digo, se prosseguirdes com esta malvada conduta, essas contas podem ser exigidas, mesmo nesta geração. Ó Jerusalém, filhos de Abraão! Vós, que haveis apedrejado os profetas e assassinado os mestres, mesmo agora reuniria vossos filhos como a galinha reuniu os seus pintos debaixo das suas asas, mas não quereis. Vou deixar-vos agora. Haveis ouvido a minha mensagem e tomado a vossa decisão. Os que acreditaram no meu evangelho estão salvos. Os que recusam a oferenda de Deus me verão ensinar no templo. O meu trabalho está feito. Tende cuidado, agora. Eu sigo com os meus filhos e a vossa casa fica deserta. As cruas denúncias de Jesus de Nazaré tinham fechado toda a possibilidade de reconciliação com os dirigentes do Sinédrio e da classe sacerdotal de Jerusalém. Ao terminar as suas palavras, o mestre ordenou aos discípulos que o seguissem, e todos saímos do templo, em direção ao acampamento do Monte das Oliveiras. Mas no ambiente da cidade santa ficou, flutuando, esta pergunta: que sorte aguardaria o Rabi da Galileia? Quando nos preparávamos para sair, um dos 12, Mateus, que recordava a profecia do seu mestre no cimo do Monte das Oliveiras, aproximou-se de Jesus e, apontando os pesados silhares da muralha do templo, comentou com evidente incredulidade: Mestre, repara de que forma isto está construído. Olha as pedras maciças e os formosos adornos. Como podem estas edificações ser destruídas? O Rabi, sem abrandar a sua marcha pelas ruas da cidade, rumo à porta da fonte, disse-lhe: Haveis visto aquelas pedras e aquele templo maciço? Pois em verdade vos digo que muito próximos estarão os dias em que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão deitadas abaixo. E o gigante calou-se. O grupo entrou, então, em intermináveis polêmicas, considerando que era muito difícil que aquela fortaleza pudesse ser demolida. Nem sequer o fim do mundo, chegaram a insinuar alguns dos apóstolos, poderia originar a destruição do templo. O dia encaminhava-se para o ocaso e Jesus, procurando evitar a multidão de peregrinos que iam e vinham pelo vale de Quidron, sugeriu aos seus discípulos que deixassem o caminho que ia para Betânia, indo por um dos atalhos que percorria a encosta sul do Monte das Oliveiras, na direção norte. Ao alcançar um dos cumes, Jerusalém surgiu de repente à nossa esquerda, majestosa e banhada em ouro pelos últimos raios solares. No santuário e nas vielas tinham começado a acender-se as primeiras candeias de azeite. Aquele espetáculo deteve o grupo. Então, um dos discípulos, indicando a cidade santa, perguntou a Jesus: Diz-nos, mestre, como saberemos que esses acontecimentos estão para acontecer? O grupo acabou por sentar-se na erva e o Rabi, de pé e sem pressa, foi-lhes dizendo: Sim, contar-vos-ei alguma coisa sobre os tempos em que estas pessoas terem enchido a taça da sua iniquidade e a justiça cair sobre esta cidade de nossos pais, quando a vós, estou prestes a deixar-vos. Vou para junto de meu Pai. Deixar, tende cuidado em que nenhum homem vos engane. Muitos virão como libertadores e levarão muitos pelo mau caminho. Quando ouvirdes rumores sobre guerras, não vos consterneis. Ainda que tudo isso aconteça, o fim de Jerusalém não terá ainda chegado. Também não vos deveis preocupar quando fordes entregues às autoridades civis e perseguidos pelo Evangelho. Os apóstolos entreolharam-se, com um medo refletido nos semblantes. Sereis expulsos da sinagoga e feitos prisioneiros por minha causa.
E alguns de vos morrerão. Quando fordes levados aos governadores e dirigentes, ser como testemunho da vossa fé e para que mostreis firmeza no evangelho do reino. E quando estiverdes perante juízes, não tenhais antecipadamente angústia quanto ao que deveis dizer. O Espírito vos ensinará nesse mesmo momento o que deveis responder aos vossos adversários. Nesses dias de dor, até os vossos parentes, sob a direção daqueles que repeliram o Filho do Homem, vos entregarão à prisão e à morte. Por algum tempo sereis odiados por minha causa, mas até nessas perseguições, vos não abandonarão, não duvideis dos que o Evangelho deixará desamparados. Sede pacientes, o meu reino triunfará de todos os inimigos e, a seu tempo, será proclamado por todas as nações. O mestre calou-se, enquanto contemplava a cidade. E eu, sentado como os outros, fiquei maravilhado ante a precisão daquelas frases. Certamente, 40 anos mais tarde, quando as legiões de Tito cercaram e assolaram Jerusalém, nenhum dos apóstolos se encontrava na cidade. Se não tivessem sido avisados pelo mestre, teria sido mais que provável que alguns, talvez, tivessem perecido ou sido aprisionados. O silêncio foi quebrado por André. Mas, mestre, se a cidade santa e o templo vão ser destruídos e se tu não estás aqui para nos dirigires, quando deveremos abandonar Jerusalém? Jesus, então procurou ser extremamente claro e preciso. Podeis ficar na cidade depois de eu ter partido, mesmo naqueles tempos de dor e amarga perseguição. Mas, quando finalmente virdes Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, depois da revolta dos falsos profetas, sabereis então que a sua desolação está à porta. Deveis então fugir para as montanhas. Não deixeis que ninguém vos detenha nem que outros entrem.